histórico. Eu falo aqui que o Rony é melhor que o Pedro. Os caras ficam bravos. Eu queria o Rony no meu time. Eu tenho o Pedro e o Rony para contratar. Eu contrato o Rony. Para falar de outro time que eu tenho certeza você tá de olho por causa da Libertadores, que é o Flamengo. O Mengão tem a Copa do Brasil semana que vem e vai jogar 11 da manhã no domingo contra o Avaí fora de casa. Pode ser que o Dorival mude a equipe. Vamos ver os dois times, Avaí e Flamengo, agora no YouTube. E tem recadinho. Com Dorival Júnior, o Flamengo vem em uma crescente. 3 vitórias consecutivas e sem sofrer gols. É a repetição de trabalhos, a integração que está existindo, a preocupação em corrigirmos posicionamentos, a dedicação dos jogadores a todo momento. O rubro-negro fecha o primeiro turno do Brasileirão domingo em Florianópolis diante do Avaí, passando pelo melhor momento até agora na temporada. Mas vale lembrar que na ressacada, o Flamengo nunca venceu o Avaí em jogos oficiais. Foram 5 confrontos, 3 vitórias para a equipe catarinense e 2 empates. Dorival pode levar a campo um time misto, assim como fez na vitória em cima do Coritiba. Aliás, julho está chegando ao fim e com isso os jogos decisivos se aproximam. Domingo pode ser uma boa oportunidade para Everton Cebolinha começar jogando. Na estreia, ele anotou uma assistência. Logicamente que ainda pode evoluir muito, vai crescer muito, eu não tenho dúvidas disso. Na próxima quarta, já tem o primeiro duelo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, pelas quartas da Copa do Brasil. O segundo jogo vai ser na Arena da Baixada. A direção do Flamengo retirou a ação no STJD para invalidar o sorteio do torneio. Nesse momento crucial da temporada, o clube também foca na janela de transferências. Torce por um final feliz na negociação com o volante Wallace, que está na Udinese. Saídas também podem acontecer. O zagueiro Gustavo Henrique é tratado como negociável. O atacante Vitinho não está mais nos planos para uma renovação e o clube avalia propostas para uma saída imediata. Ele é campeão, bicampeão do Brasileiro, ele é campeão da Libertadores, ele é campeão da Recopa. Agora, eu acho que a questão que fica... Nunca foi um protagonista e nem um reserva protagonista. Ele tem 62 participações em gols em 212 jogos e aí, se a gente pega a média, dá 0,3, muito baixo. Mas precisa ver a minutagem dele. Sim, mas Ele não era titular. Sim, mas 0,3 é baixo, mesmo até... Sim, mas se ele não é titular, é porque ele também não fez o suficiente para assumir titularidade, né? Ele está dizendo que a participação dele em gol, se você for levar em consideração o número de jogos, é pequena, mas precisa saber quanto tempo ele ficou em campo. Entendeu? É isso que eu estou falando. Você quer percentualmente, é isso? Dá pra gente tirar da tela? O jogador que passa o tempo inteiro... Mas independente de número, no olho acompanhando... A gente pode afirmar que o Vitinho não foi protagonista e não participou. Não, ele não foi protagonista em momento algum no Flamengo. Mas eu acho o Vitinho um jogador muito bom. Muito bom. Eu gostaria, por exemplo, que ele jogasse no meu time. Eu gostaria. Porque ele é um jogador importante, ele te dá várias opções. Ele não joga só em uma posição. Ele joga nas duas beiradas, ele faz um meia. Se você se finaliza bem, você lembrou bem. Se você fizer um sistema, ele pode até jogar como um falso 9. Entendeu? É um jogador muito interessante. Eu gosto muito dele. É um jogador que sabe driblar, é um jogador que finaliza bem, como você falou também. E é um jogador acostumado com grandes jogos, com grandes camisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Temos o primeiro escalão do futebol brasileiro. Então, vamos pegar Flamengo ali, Arrascaeta, Gabigol, agora Pedro, Everton Ribeiro conta bem, Bruno Henrique, vai no Atlético, Hulk e tal. Esses jogadores, Palmeiras Veiga, Dudu, Gomes. Ele entra no segundo escalão? Eu acho que entra. Tá. Nessa prateleira... Primeiro não, obviamente. Não. Segundo... Nessa daí não. Mas na segunda entra, pela importância que ele tem. Tá. Por exemplo, eu coloco o Rony do Palmeiras na segunda prateleira. Pra mim é primeira. Mesmo tecnicamente, do Palmeiras, não sendo do nível em termos de títulos. Da primeira, pra mim o Rony é tão importante quanto os principais jogadores do Palmeiras. É histórico. Eu falo aqui que o Rony é melhor que o Pedro. Os caras ficam bravos. Eu queria o Rony no meu time. Eu tenho o Pedro e o Rony pra contratar. Eu contrato o Rony. Porque ele te dá N opções. N opções. Eu adoro o Rony, eu sou defensor do Rony há muito tempo. Também sou. Então, também. Mas o Vitinho não é desse calibre. Não, ele não é o Rony. Que nem eu falo que o Dani, PH que é o Vitinho? Dani, só falar um negócio pra você. Calma que eu tô tentando fazer uma conta aqui desde a hora que entrou a tela. Celular aí.
O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, a gente conversa, tá? Então, a torcida do Flamengo, aquele abraço. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, igual o Rony fez, a gente conversa. Só isso. O Rony é muito mais jogador que o Pedro. Eu acho que assim, o Vitinho, no caso dele, eu acho um jogador mediano. Ele é versátil, mas é mediano. E ele nunca se provou e nunca conseguiu e teve chances para tentar ser esse titular do Flamengo. Até porque ele chega antes de muita gente que veio depois. Ou seja, ele decepciona, ele desaponta. Sim, ele teve chance. Ó, ele chegou a conta saiu com a ajuda do Pedro aqui. Não, peraí, que eu tô há muito tempo tentando fazer essa conta. O Flamengo tomou de prejuízo no Vitinho? Não, a conta foi o seguinte, o Sormani falou que era injusto falar em gols, não falei que era injusto. Precisa saber qual é a minutagem dele. Então tá, eu melhorei a vida dele. Eu peguei só os jogos dele como titular, que foram 98, e o número de gols, que foram 29. Supondo que ele não tivesse entrado nos outros jogos. Ele demorou 3 jogos para fazer um gol, 304 minutos por gol. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. A não ser que seja no campeonato estadual. Não é ruim. Aí, conta o estadual, conta tudo. Se a gente diz que o centroavante tem que fazer gol, jogo sim, jogo não, um cara de beirada 3,37 na verdade. Jogo, a cada 3 jogos ele faz um gol, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Não, depende. Se você, eu peguei só os como titular, tá? Tô deixando claro. Tem o Bruno Henrique, que é um cara que, entre aspas... o Bruno Henrique é muito especial, acima da... Né? Então, exato, é muito acima. Então, assim, não é o cara. Né? Não, é insuficiente para ele ser esse jogador. Né? Enfim, e tem o próprio Pedro, é um jogador reserva, mas que entra e tem uma média altíssima. Você acha que ele não cabe no elenco do Flamengo? Quem? O Vitinho? Com um salário à altura do futebol dele? Não acho que é um jogador para elenco do Flamengo. Acho que o Flamengo tem melhores possibilidades. Inclusive, ele tem o Lázaro por surgir, que é um jogador que me parece mais especial que o Vitinho. Ele tem o Matheus França maturar como posição diferente. Eu gosto, mas acho que o Dorival não tanto, tá? Quem? Do Lázaro? Não, mas aí não é nem achismo, não informação. Não sei. A informação? Sim, Dorival não é um grande fã do Lázaro. Opa. Gosto do Lázaro? Isso? Sim. Gosto do Lázaro. O Matheus França por maturar. Ele tem... A gente não sabe, infelizmente, a situação do Bruno, mas ele tem o Cebolinha chegando. Tem do outro lado o Everton Ribeiro. Não tem espaço. Não tem espaço pro Marinho. Exatamente. O Marinho, na minha visão, com mais pra mim, ele é melhor que o Marinho. Eu gosto do Marinho. Mais técnico, eu acho com certeza. Muito melhor que o Marinho. É outro tipo de jogador. Mais técnico, exatamente. Com certeza. Mas se eu tivesse que ter os dois na minha beirada, mas no Flamengo eu contrato não o Marinho. Não entregou. Não entregou. Depende tipo, Mas se você está falando o que o Vasquez está falando é verdade. A concorrência no Flamengo é muito grande. Entendeu? Então é um luxo pro Flamengo ter um jogador com esse valor. Eu acho ele mediano, ele não é luxo, ele é mediano. Então, pra mim, não seria luxo. Não, tô dizendo a questão financeira. Questão financeira. Sim, não. Questão financeira, tchau. Então, não dá pra você pagar pra um jogador que se paga pro Vitinho, com tantas opções. Quem no Brasil pagaria 54 milhões pelo Vitinho? Ninguém. Não, hoje ninguém. O Flamengo pagou atrás. Se corrigir, isso dá muito mais até hoje. Então, assim, Foram 20 milhões de euros, se eu não estou enganado. Era 10, dava 44 na época, com comissão hoje batia 54 milhões. 62, 63 milhões. Não dá. Mas aí quando a gente falou de probabilidades, né, de possibilidades dele ir para um outro clube no Brasil, vocês só citaram o Santos, que não tem dinheiro nesse momento, e o Botafogo, que tem dinheiro. O mais viável, o Pedro foi bem. Não cabe, é o Botafogo. Na minha visão, não cabe no Palmeiras, então, não cabe no Galo. Era aí que eu queria Palmeiras e Galo, não. Não cabe. Fluminense. Não cabe no Corinthians. Fluminense, cabe. Corinthians, talvez. Atlético Paranaense. Cabe. Fortaleza. Perdeu o Pikachu. Cabe. Aí o Fortaleza era um bom clube pra ele ir. Foi pro Japão. Tá. Tem que dar São Paulo, sempre. cabe. A audiência... É rotativa. É rotativa. Mas que o Pikachu saiu do São Paulo. Não. Mas ele caberia no São Paulo? Tira a dívida, o jogador Vitinho. Esquece o financeiro. Estamos doando o Vitinho ao São Paulo. Cabe ou não? Tecnicamente sim, mas eu acho que o São Paulo precisa de outro perfil de jogador. Eu também acho. Comportamento em campo de... Então não cabe. Intensidade. É o que eu acho. Ele também é um jogador que... Alma mais uruguaia. Se perde e ganha pra ele, não muda nada. O semblante é o mesmo. Não sei se não muda, né? Mas ele não tem o vigor que talvez seja o que o Birner tá dizendo que o São Paulo precisa nesse momento. A veia competitiva. O visceral. A veia competitiva. Se tirar os times de ponta do futebol brasileiro, ele cabe em qualquer um. Sim. Tecnicamente, sim. O São Paulo, o Vitor fala, não falta aquela... Tecnicamente cabe, tá? Eu acho que ele cabe em qualquer time. Qualquer time. Eu acho ele bom jogador.